Nós vamos falar sobre a vocação de Moisés, baseado em Atos, capítulo 7, de 30 a 34. Assim diz a palavra do nosso Deus. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Então, a vocação de Moisés. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pedimos que o Senhor aplique em nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos estudando a história de Moisés através dos olhos de Estevão, um diácono da igreja primitiva que, com muita ousadia e intrepidez, pregou uma mensagem poderosa da palavra de Deus numa plateia assassina. Tanto é que no final do seu sermão, da sua mensagem, ele foi brutalmente assassinado pelos seus patrícios. E eu gostaria que nós analisássemos agora, não propriamente o ato, o assassinato, mas o conteúdo da mensagem deste evangelista poderoso, ou este evangelista na mão ou nas mãos de um Deus todo-poderoso. E acredite, a sua mensagem foi uma semente de Deus na vida dos ouvintes, tanto é que um dos assassinos veio a se converter e se tornou o maior de todos os apóstolos, ou o maior de todos os evangelistas da história do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. Moisés, entremos no texto, Moisés nasceu, melhor dizendo, num contexto de perseguição lá no Egito, tal qual este momento em que o evangelista Estevão estava pregando. E lá no Egito, estava havendo uma perseguição terrível ao povo de Deus. O faraó, que se sentia superior, se achava Deus, resolveu assassinar os bebês dos hebreus, com medo de que os hebreus, crescendo muito, tomassem o lugar, expulsassem os egípcios de lá e eles tomassem conta. E encontraram esta solução macabra: assassinar bebês indefesos. Pegar os bebês do sexo masculino dos hebreus e jogar no rio Nilo. E isso aconteceu. Para que este bebê, na época, Moisés, não fosse assassinado pelos agentes do faraó, os pais de Moisés idealizaram construir um pequeno cesto, calafetar para que não entrasse água, colocar o menino dentro e confiar nas soberanas mãos de Deus, que eles, os pais, sabiam que o Senhor era providente, gracioso, misericordioso e que, quem sabe, quisesse, melhor dizendo, fazer alguma coisa. E isto veio a acontecer. Quando Moisés foi colocado no rio, naquele cesto,
a providência levou o cesto. E o cesto foi parar justamente próximo à filha do faraó que estava se banhando do rio. Ela prontamente pega o bebê e leva para criar para si. Quem criou, na verdade, foi uma hebreia, a própria mãe de Moisés. E Moisés foi poupado, foi preservado. Cresceu, viveu 40 anos ali na corte, aproveitando de toda a cultura do melhor que existia na época, da superpotência mundial da época, que era o Egito. E Moisés cresceu ali, prosperou, se tornou um príncipe, um homem feliz, mas soube que não era egípcio. Teve a informação que era um hebreu, que era justamente os escravos lá daquela nação, na qual ele foi criado como se fosse um egípcio. E diz o texto que, ao final desse período de 40 anos, ele resolve visitar o seu povo. E nesta visita constatou que um egípcio espancava um hebreu. E ele, com o sangue correndo nas veias, como sendo um legítimo hebreu, vai defender o hebreu. E acabou que assassinou, matou o egípcio, provavelmente não tinha intenção, o texto não nos fala, mas isso acabou acontecendo, o egípcio acabou morrendo. Diz o texto bíblico, diz a Bíblia que ele enterrou na areia. No dia seguinte, ele volta a visitar o seu povo e constata que agora são dois hebreus brigando. E ele vai apartar a briga. Um deles disse assim: agora você vai querer nos matar, como você matou o egípcio ontem? Sabendo que foi descoberto o que tinha acontecido, ele foge. E ele foge para o deserto, para uma terra chamada Midian. Diz a palavra de Deus que ali ele se casa e se torna pastor de ovelhas. Cuida das ovelhas do seu sogro. Ao cabo de 40 anos, meus irmãos, ali no deserto, agora ele já com 80 anos, ele recebe a visita augusta de alguém muito especial. E este alguém era nada mais, nada menos do que o próprio Deus, o Deus vivo, que aparece a ele através de uma teofania, uma aparição através de um anjo. E ali, naquela aparição, diz a Bíblia que Moisés visualizou um arbusto pegando fogo. Só que o arbusto não se consumia. E ele se aproxima e ouve uma voz imediatamente: Moisés, Moisés, não te aproximes, porque tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E aí Moisés, diz a Bíblia, ele não ousou sequer olhar, ficou com muito medo, ficou apavorado. Era o próprio Deus falando com Moisés. Deus fala: olha, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Sim, o meu povo, eu que fiz uma aliança com Abraão, teu antepassado, com Isaac, com Jacó. E o meu povo está lá, sofrendo, clamando, sendo escravizado, humilhado. Eu ouvi, desci para livrar o meu povo. Vem agora, e eu vou te enviar para libertar o meu povo das garras do inimigo, das garras de Faraó. Vem agora e eu vou te usar poderosamente, através de sinais, de milagres, de portentos. E o faraó vai ver quem é Deus. E o faraó vai sofrer as consequências da sua iniquidade, da sua impiedade, da sua arrogância. E diz a Bíblia que Moisés disse assim: mas quem sou eu? Eles não vão nem me ouvir. O faraó ele vai me matar. Quem sou eu para ir? Deus vai, porque eu serei contigo.
Eu serei contigo. Eu te abençoarei, eu te livrarei, eu te guardarei. O meu povo vai ser liberto e você será o instrumento através do qual meu povo vai ser liberto, vai ser salvo, vai ser abençoado. E eu sei que, irmãos, depois de uma grande insistência por parte de Moisés, se recusando, o Senhor Deus prevaleceu. E Moisés vai para o Egito. E eu gostaria que nós, neste momento, irmãos, analisássemos o texto e víssemos este momento da vocação, do chamado de Moisés. Talvez Deus esteja também te vocacionando, te chamando. Talvez você se identifique com Moisés. Talvez você seja o Moisés que esteja fugindo. E que Deus vai usar mesmo você fugindo, mesmo você resistindo, mesmo você dizendo que não tem capacidade nem eloquência para se comunicar. Porque Deus, já disse alguém, não chama os capacitados. Deus chama e capacita os chamados. O que é que o texto, então, tem a nos ensinar nesta noite para a nossa vida, para a edificação da nossa alma, para o fortalecimento da nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, Deus aparece a Moisés. Por gentileza, volte para o seu texto aí da Bíblia, versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. O que eu quero destacar aqui é que apareceu. Embora o texto diga que apareceu um anjo, na verdade foi o próprio Deus através de um anjo. Deus aparece a Moisés no deserto. Bem que poderia ter sido lá no Egito, não é verdade? Mas Deus aparece a Moisés no deserto da sua fuga do pecado, porque Moisés estava fugindo do seu pecado. Ele assassinou um homem. Ele matou uma pessoa. Ele tirou uma vida. E ele fugiu. Olha como diz lá no versículo 24, vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Já pararam para pensar, meus irmãos, que quando nós estamos em pecado, nós fugimos de Deus, nós evitamos a Deus. A gente não evita orar, a gente evita ler a palavra e a gente fica sem querer ir para a igreja. Porque Deus é santo. Porque nós sabemos muito bem que Deus, Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele. E não há combinação entre Deus e o pecador. Deus não tem nenhuma comunhão com o ímpio. Não tem nada a ver com a impiedade, com a iniquidade. Deus é puro, Deus é santo. Deus é o oposto de Satanás. É o oposto do diabo. A Bíblia diz que Deus é luz. Já o diabo é treva. E aí, quando nós nos rebelamos, quando nós quebramos a lei de Deus, a primeira providência é nos afastar do Senhor, é fugir do Senhor. Então, o pecado afasta o homem de Deus. Então, Deus, que é soberano, que é gracioso também, toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Não fosse a iniciativa do Senhor, Moisés jamais buscaria Deus. Ele continuaria lá na sua mediocridade. Continuaria lá no deserto, no seu esconderijo, com medo de todo mundo, com medo de Deus. Mas Deus vai até Moisés. Deus está vindo até você. Deus está dizendo para você agora, se arrependa, se volte para mim, se humilhe, porque eu quero te abençoar, eu vou te abençoar.
Confesse o seu pecado, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não fique fugindo, mas se apresente diante do Senhor. O que foi que aconteceu, por exemplo, com Adão? Quando ele pecou, a primeira providência foi fugir de Deus, foi se esconder. E aí Deus aparece a ele e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Está lá em Gênesis 3:9. Onde estás? A resposta dele: eu fiquei com medo. Eu percebi que o Senhor estava se aproximando e eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Você comeu do fruto que eu proibi? Ou seja, irmãos, nós temos comido do fruto que Deus proibiu. Nós temos quebrado a lei dele. Moisés cometeu um crime. Nós temos cometido pecados diariamente contra o nosso Deus, que é santo. E aí, Deus, que é bom e as suas misericórdias duram para sempre, ele não nos deixa na fuga, no esconderijo. Ele não nos deixa a própria sorte. Porque a pior coisa para o ser humano é Deus deixar o homem a própria sorte. A pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano é ele, o ser humano, ir para o pecado e Deus deixar lá ele no pecado. Deixar ele se atolar no lamaçal do pecado. E não tem nada melhor do que sabermos que Deus vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, que Deus vem nos ajudar, que Deus não permite que morramos, que definhemos. Moisés estava definhando. Lembra de Elias, por exemplo? O profeta Elias, ele vai para uma caverna, estava lá definhando, e Deus vai lá na caverna. Deus vai ao seu socorro, vai ao encontro do profeta Elias e diz: saia daí, Elias. Saia daí, Elias, porque eu vou te usar na minha obra, no meu serviço. Moisés, o seu lugar não é aqui no deserto. Eu não te chamei para ser pastor de ovelhas. Eu te chamei para ser pastor de gente. Saia deste comodismo, deste esconderijo e venha fazer a minha obra. Então, ele vem até nós e nos chama e nos vocaciona. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 3. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. O anjo do Senhor aparece a ele numa teofania. E aí Deus fala com Moisés, Deus conversa com Moisés para o enviar para a obra, para o trabalho. Então veja lá, por favor, no versículo 31, Atos 7, versículo 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Então Moisés ouviu a voz do próprio Deus. A ênfase que eu quero dar nesse versículo aqui é a voz de Deus. E Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falou com os demais profetas, como Jeremias, como Zacarias, falou com Davi, audivelmente, pessoalmente. O Senhor falava lá com o seu povo. Moisés, Moisés, foi a palavra de Deus para Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus então fala, meus irmãos. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que fala, que ouve, que vê, que fala. O nosso Deus não é um Deus morto, um Deus surdo, um Deus cego, mas o nosso Deus é um Deus que vê, que ouve, que fala.
O que o Senhor falou então a Moisés? Volte, por favor, para a sua Bíblia, no versículo 32. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ele não ousava contemplar a visão, o que estava acontecendo ali. Portanto, Deus fala. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Lembra de Samuel? Samuel também ouviu a voz de Deus. O Senhor Deus chega e diz assim: Samuel, Samuel, e este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Agora, Deus também fala para Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor então fala com seus servos, fala com seus profetas, fala de maneira audível. Com isso, eu aprendo aqui duas coisas. Deus ainda fala, só que a maneira de Deus falar hoje é através da palavra dele, é através do estudo da palavra, é através das escrituras. Deus continua falando de maneira ampla, meus irmãos. Porém, a voz de Deus hoje está nas escrituras. Não é uma voz audível, não é visivelmente que Deus aparece a nós, mas através do estudo da sua palavra. É por isso que você precisa ler esta palavra, estudar esta palavra, ouvir a mensagem bíblica. Ouça a mensagem, uma mensagem bíblica pregada de forma correta, de forma bíblica, e você ouvirá a voz de Deus. Esta é a própria voz de Deus, a voz do Senhor. Agora, quem vai atrás de ouvir audivelmente a voz de Deus, quem quer ver pessoalmente a Deus, acaba tendo problemas, porque a maneira ordinária de Deus falar hoje, de Deus se manifestar a nós hoje, não é visivelmente, não é audivelmente, mas através dos seus servos, dos seus pregadores, dos seus profetas, dos homens e mulheres de Deus que trazem a mensagem da palavra. É por isso que você tem que falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, falar para outras pessoas. Deus vai te usar poderosamente. Esta é a maneira de Deus se revelar hoje, se revelar nos nossos dias. A voz de Deus hoje é a sua palavra lida ou pregada, anunciada, proclamada. Esta é a maneira. E aí nós não aceitamos, não cremos naquele tipo de pregação ou de pessoa que diz que ouve audivelmente a voz de Deus, porque Deus mudou a sua maneira de falar. Não que ele não possa. Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas falando de maneira ordinária, falando de maneira natural, Deus fala a cada um de nós através do estudo das Escrituras Sagradas. Deus usou até um jumento. Está lá na história do Antigo Testamento. Mas isso é uma exceção. Não podemos ficar agora dizendo, olha, Deus agora, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de uma árvore, de uma flor, Deus está aqui, acolá. Tudo isso é besteirol. Tudo isso é falsificação, é heresia. Deus pode falar? Pode. Mas ele fala normalmente através do estudo da sua palavra. Portanto, faça questão de estudar a palavra. Faça questão de estudar, de ouvir a voz de Deus através de um estudo bíblico. É por isso que você tem que se interessar pelos estudos bíblicos, se interessar pelos cultos, se interessar por ouvir mensagens da palavra de Deus, porque esta é a maneira que o Senhor Deus escolheu de falar conosco hoje. Terceiro e último lugar. Deus comissiona a Moisés para libertar o seu povo no Egito. Por favor, volte lá para o texto, versículo 3. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Quando Deus diz, tira as sandálias dos pés, o Senhor está querendo dizer para que Moisés viva uma vida santa. Ele não deve continuar vivendo uma vida ímpia, de pecado, de falta de arrependimento. Ele não deve viver uma vida leviana, promíscua, maliciosa, enganadora. Ele deve agora viver uma vida santa, na presença de um Deus que é santo. É isso que o Senhor quis dizer, em outras palavras. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Não que o lugar em si seja santo, mas porque Deus estava ali. A sua vida só pode ser santa se Deus estiver na tua vida, se Jesus estiver no teu coração, se o Espírito Santo te guiar através da palavra de Deus. Aí o Senhor diz, vi o sofrimento e o gemido do meu povo. Acredite, Deus tem muita gente para salvar nessa cidade. E sabe quem é que vai pregar para estas pessoas? Sabe quem é que vai avisar que elas devem se arrepender e vir para Jesus? É você. Sou eu, somos nós. Por isso que nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. O Senhor Deus disse, desci para libertá-lo. Vem, eu te enviarei, disse o Senhor a Moisés. E o Senhor está dizendo que eu e você precisamos nos colocar nas mãos dele, porque tem muitas vidas neste lugar. Irmãos, sabendo que tem muitas vidas que estão perecendo neste lugar, e ficarmos de braços cruzados, é no mínimo, negligência, irresponsabilidade, desobediência. Moisés não poderia ficar lá no deserto, lá em Midian, somente cuidando de animais. O povo de Deus estava gemindo lá no Egito. O povo de Deus estava clamando. E Deus ouviu e disse, desceu, eu desci para libertar o meu povo, para socorrer o meu povo. Tem muita gente aí indo para o inferno, enquanto muitas vezes nós estamos de braços cruzados. Está muito bom aqui, está bom demais. Para que pregar o evangelho? Para que orar pela salvação das pessoas? Elas que se virem. Este é um comportamento mundano. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. E precisamos socorrer os que estão perecendo. Se você percebe que tem alguém ali, lá adiante, perecendo, morrendo, você sabe que o sujeito está morrendo, você não faz nada, você está cometendo prevaricação. Você está faltando com o seu compromisso. Você não está ajudando. Se você percebe que tem, por exemplo, uma criança que está sendo espancada por alguém até a morte e você não faz nada para socorrer aquela criança, você está cometendo o pecado de prevaricação, de negligência. Pois, acredite, tem muita gente aí nas mãos do diabo e você é instrumento de Deus para libertar estas vidas das mãos do diabo. Moisés tinha que se colocar nas mãos do Senhor. Vejamos o desenrolar, em poucas palavras, através de Êxodo, capítulo 3. Tira as sandálias dos pés, disse o Senhor para Moisés. Viva a vida santa. Eu não me esqueci das promessas feitas aos seus antepassados. Quando fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que está no versículo 6. O meu coração está partido, disse Deus, em outras palavras, com a aflição do meu povo, que está no versículo 7. Vou livrar o meu povo, disse o Senhor. Agora, Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Eles poderiam fazer assim, ó, um estalo e o povo dele ser liberto lá, sem precisar de Moisés, sem precisar de ninguém. Mas Deus não faz isso.
Tem poder ou não tem? Para simplesmente dizer assim, sai meu povo, transporta meu povo, vai direto lá para a terra prometida. Deus tem poder para isso e muito mais. Mas o Senhor usa vidas, usa pessoas, usa Moisés, usa a mim, usa você, usa todos nós. Irmãos, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, porque a obra dele é muito grande. E quem se omite está cometendo o pecado de omissão, de prevaricação. O meu povo está clamando, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, disse o Senhor Deus. Vem, eu te enviarei, disse o Senhor a Moisés. Só que Moisés resiste no primeiro momento. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel, disse Moisés, lá no versículo 11. Quem sou eu? Não é isso que muitas vezes nós dizemos, eu não tenho capacidade, eu não tenho dons, eu não tenho sabedoria, eu não tenho eloquência. Olha, Deus vai te usar. O que eu e você precisamos fazer é somente nos colocar nas mãos dele, como o Senhor falou a Josué, dispõe-te, dispõe-te, é disposição que Deus quer. Você pode chamar alguém para ouvir o evangelho, você pode orar por alguém, você pode ensinar a Bíblia para alguém, você pode ajudar alguém a se aproximar de Deus. O Senhor disse, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus deste monte, disse o Senhor para Moisés. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor Deus aparece. Sim, ele apareceu a Moisés e apareceu a mim e a você. A aparição de Deus hoje é bem verdade através das Escrituras, através da sua pregação, através da sua mensagem bíblica. E como Deus nos atraiu. Que coisa preciosa e maravilhosa. Você já agradeceu a Deus porque hoje você foi salvo? Porque hoje você não vai mais para o inferno? Já agradeceu? Está feliz da vida porque está salvo? Eu lhe pergunto, você merecia? Não, claro que não, nenhum de nós merecia. Mas Deus te salvou. Mas Deus te libertou. Deus te salvou, te deu a vida eterna. Agora, faz o seguinte, vai buscar outras vidas. Agora faz o seguinte, se coloca nas mãos de Deus, porque Deus vai te usar. Deus vai libertar o povo dele que está aí perecendo lá no Egito, lá no mundo, lá fora. Como Moisés, como Deus usou a Moisés lá no Egito para libertar o povo dele que estava sofrendo. Então Deus falou a Moisés, Deus fala comigo e fala contigo hoje. Deus chamou Moisés, Deus chama a mim e chama a ti. E devemos fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É o que nós devemos, na verdade, fazer, como fez Isaías. Moisés, embora no primeiro momento tenha resistido, mas ele foi, obedeceu. E eu tenho ido, tenho obedecido. Eu quero desafiar você a começar a trabalhar para o Senhor. Eu quero desafiar você a obedecer a voz e o chamado de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que nós façamos isso, que nós obedeçamos, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor. O Senhor está te chamando, está te vocacionando. Obedeça essa palavra e sirva ao Senhor fielmente. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplique em nosso coração. Queremos te pedir perdão, porque muitas vezes temos negligenciado, temos colocado mil desculpas. Pedimos perdão e graça e força para que nós possamos, Senhor, fazer a tua obra. Abençoa o teu povo. Usa-nos como o Senhor usou a Moisés. Dá-nos a tua graça. Nós oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.